Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal no YouTube, Aprendendo com a Palavra. Seja bem-vindo, meus irmãos. Você aqui é muito bem-vindo. Eu gostaria que você que está assistindo esse vídeo agora, fica comigo no vídeo até o final, porque nesse vídeo, o tema desse vídeo é Aprenda a pregar a ressurreição de Jesus. O texto que eu escolhi é Lucas, o Evangelho de Jesus, e Lucas escreveu no capítulo 24, a partir do versículo 13, tá bom, meus irmãos? Vai falar aqui exatamente sobre a ressurreição de Jesus. Você chega na igreja, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Acabando de fazer isso, você já pede para os irmãos abrir a sua Bíblia nesse texto citado. Você lê de 2 a 3 versículos. Em casa, você lê o texto todo. Lucas 24, versículo 1 ao versículo 52. Lê o texto todinho. Lê e faz pergunta para o texto. Lê umas 15 vezes, tá bom? Estuda o texto em casa. Prepara a sua mensagem. Quando chegar na igreja, você faz isso que eu acabei de falar. Cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Pede para os irmãos abrirem as suas Bíblias. Nesse texto citado, você lê de 2 a 3 versículos na igreja. E aqui você acabando de ler. Aí você entra faz uma pequena introdução. A introdução, meus irmãos, você pode começar assim. Eu até escrevi aqui. Ó. A introdução pode ser assim. Ó. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. Lucas capítulo 24, no versículo 1, vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Aí você entra, faz uma pequena introdução, dizendo assim, ó. Meus irmãos, além do grande choque pela morte do mestre, mas uma série de acontecimentos vinha ocorrendo. Como assim? Com os discípulos. Por quê? Porque parece aqui, meus irmãos, parece que já não entendia mais nada. E naquela história contada pelas mulheres ao voltar do sepulcro, e aqui você começa a explicar, dizendo que as mulheres foram até no sepulcro, as mulheres chegaram lá, não encontraram o corpo de Jesus, e apareceu dois varão, né, de branco, apareceu ali sobre as mulheres, dizendo, que procura? E ela respondeu que estava procurando o corpo do mestre. E eles disseram que não estava mais ali. E, na verdade, essas mulheres, ela volta e espalha para todo mundo, contando que Jesus não estava mais ali. O corpo de Jesus não foi encontrado. Ele, na verdade, ele já tinha ressuscitado. Então, essa mulher espalhando para todo mundo, e aqui você contando isso aqui, é a introdução. Chegando em Jerusalém, todo mundo fica sabendo. E tinha dois discípulos, de tanto esperar a volta de Jesus, eles acharam que Jesus não ia voltar, não ia ressuscitar. Eles não tiveram paciência, não acreditaram e foram para o caminho de Emaús, caminhando no caminho, ele falando da sexta-feira, contando que Jesus não voltou e contando aquilo tudo. E, de repente, quem aparece no meio daqueles dois discípulos no caminho de Emaús? Jesus, ressuscitado. De que vocês estão conversando? O que vocês estão falando aqui? E era Jesus que apareceu para aqueles dois discípulos. E aqui você começa a entrar na mensagem. Já fala, meus irmãos, é aqui que eu quero ministrar. Eu vou dar um tema, e o tema dessa mensagem é uma companhia invisível. Essa companhia é Jesus, e aqui você começa a pregar. Aí você já parte para o primeiro tópico. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é uma companhia invisível. Tá vendo? Que eu estou te ajudando você a pregar. Aí você parte para o primeiro tópico. A primeira companhia que eu vejo, que eu encontro aqui nesse texto, meus irmãos, a primeira companhia é uma companhia discreta. Veja que está lá no versículo 13 ao verso 16 de Lucas 24. E você entra nessa mensagem dizendo assim, primeiro tópico, uma companhia discreta, meus irmãos. Aí você começa a pregar, né? Entrando num assunto sobre essa companhia discreta,
você lê o texto, você vai entender. Aí você parte para o segundo tópico, baseado no tema. Uma companhia invisível, é o tema. E a segundo tópico que eu aprendo aqui, o segundo tópico é uma companhia que ouve e também conforta. Veja que Jesus confortou. Entendeu? Aquele discípulo que estava no caminho de Emaús. Está no versículo 17 ao versículo 24. E você começa a pregar em cima disso aqui. Aí você parte para o terceiro tópico. É bom saber, eu quero te ajudar aqui, você dá o tema e os 3 tópicos aqui. Cada tópico que você cita na igreja, você vai pregar em cima desse tópico, tá? Primeiro tópico, você prega. Segundo tópico, você prega. E agora o terceiro tópico. Uma companhia que se comunica, ou seja, uma companhia que comunica. Está no verso 25 ao 27. Aqui você vai encontrar no texto, tirar lições do texto, baseado nesse terceiro tópico, que é uma companhia que comunica. Então veja ali que essa companhia aqui, que é o tema, uma companhia invisível, ele se comunicou com quem? Com os discípulos do caminho de Emaús. Entendeu aqui? Então aqui você pode voltar o vídeo e ir notando tudo e montar teu esboço. Amém, meus irmãos? Que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Veja que eu dei o tema e 3 tópicos, tá bom?